duas cargas mais 2Q e menos Q estão separadas por uma distância D. A descrição da figura que melhor representa a superfície equipotencial, onde V igual a zero nesse caso, é... Então, a gente vai ter que encontrar o lugar geométrico dos pontos. Eu acho que eu fiz uma muito parecida no simulado 1, não fiz? Ou foi numa lista? Não foi uma lista? Foi na lista, né? Então, eu acho que eu vou pular essa questão, porque a gente já fez na lista uma muito parecida, dá uma casca esférica, tá? Eu vou tomar a liberdade de pular para uma questão... que é a questão 10, né? Eu vou pegar as questões que eu adicionei, né? Que eu renovei no banco de questões do quadro, para a gente fazer primeiro as novas, né? O que vocês acham? E depois as antigas, qualquer coisa a gente pega a resolução que tiver lá, a gente anexa, né? Isso, ITA 2018, exatamente. Eu achei que essa questão foi bem dentro do que a gente precisava, né? Essa questão foi fácil, difícil, mais ou menos? Vocês já conheciam? Caiu na prova do ano passado. Quem fez o vestibular ano passado, no mínimo, brigou um pouquinho com essa questão, né? Então, vamos fazer a leitura? Vamos lá. ITA 2018. Considere 4 cargas fixadas sobre o eixo X orientado para a direita. 2 delas, menos Q1 e mais Q1, separadas por uma distância A1. Formam o sistema 1. E as outras 2, menos Q2 e mais Q2, separadas por uma distância A2, formam o sistema 2. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância R muito maior que A1 e A2, conforme a figura, e que 1 mais E elevado a menos 2 é aproximadamente igual a 1 menos 2E mais 3E quadrado para Z muito menor do que 1, a força exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 vamos ver, né? Nesse caso, o ITA nos dá uma aproximação a ser usada, né? Mas vamos entender o que ele está querendo aí, né, da gente. Tem um eixo orientado para a direita, 2 cargas posicionadas com uma distância 1 entre elas. Como ele já falou da orientação, a leitura indica uma certa ordem na hora de posicionar, né, as cargas. Então, aqui tem uma certa distância A2, né, no sistema 2. Aqui, menos Q2. Aqui, mais Q2. Né? E a distância entre esses caras R, né? Fica uma certa dúvida se eu coloco esse R desse ponto até esse, ou do ponto médio ao ponto médio, enfim. Acho que isso não vai ser muito relevante. E a aproximação pedida é 1 mais E elevado a menos 2 igual, nada, aproximadamente igual a 1 menos 2E mais 3E quadrado. Né? Isso só funciona, de acordo com o enunciado, quando
muito menor, quando eles põem dois sinais seguidos, eles estão dizendo que o Z é muito menor do que 1, tá? Muito bem. Eu estou olhando meu celular para ver se está no... Espero que esteja no silencioso. Não está. Agora sim. Bom, vamos lá, né? A pergunta, na verdade, que está faltando aqui. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância r muito maior que a 1 e a 2, conforme a figura, né? Então ele deu essa figura. A força exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 é... Então a gente vai ter que brincar com esses caras aí, né? Eu vou dar nomes para os pontos, ó, vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, C e D. Quais são as forças que o sistema 1 aplica sobre o sistema 2? A gente pode escrever da seguinte maneira, né? Força que A aplica em C, depois a força que A aplica em D, depois a força que B aplica em C e, por fim, a força que B aplica em D. Se a gente tiver essas quatro, a gente faz a superposição, né? Tenta juntar as coisas. Muito bem. Então, aqui vai ser K, A e C, né? Então, a gente pega os módulos Q1, Q2, Q1, Q2, e a distância que a gente vai pegar vai ser A1 mais R, né? A princípio, ao quadrado. Depois, K. Tomar cuidado, né? Aqui, só um detalhe que eu não falei, como as duas são negativas, pior que ele não fala, ele deveria falar que Q1 é um número real maior que zero e Q2 é um número real maior que zero, senão começa a dar confusão, né? Não sei se é importante isso, mas me parece, né? Então a gente faz o seguinte, ó, aqui tem uma força de repulsão, tá? Então essa aqui é FAC. Esse outro vai atrair, então vai aparecer FBC. Depois, olhando para essa daqui, né? Essa daqui vai atrair para cá, então FAD. E para cá, FBD, que é a repulsão, né? Tá? Só para a gente depois saber o que fazer. Os tamanhos dos vetores aqui foram aleatórios, eu não me importei com o tamanho, tá? Então, FAD, AD, vai ser Q1, Q2 também. E aqui embaixo vai ser A1 mais R mais A2 quadrado. Aqui vai aparecer o K de novo. Tudo do jeito que a gente está acostumado. E aqui embaixo, só o R ao quadrado. Aqui K de novo. Com esse aqui, Q1, Q2. E a distância R mais A2 ao quadrado. Tá. Depois disso, a gente vai ter que pensar sobre essa tal aproximação. Como é que a gente faz para aproveitar isso, né? Ele dá uma dica, ele fala que esse R é muito maior do que a 1 e é muito maior do que a 2.
Então, se aparecer, né, se a gente fizer aparecer A1 sobre R, isso daqui é muito menor do que 1. Se aparecer A2 sobre R, isso aqui é muito menor do que 1. E se aparecer ainda A1 mais A2 sobre R, continua sendo muito menor do que 1, uma vez que o R é muito maior mesmo que a soma, né? Tá joia. Talvez a gente possa já fazer aproximações, né? Em cada um e depois somar. Eu acho que vai ficar mais legal, né? Então, o que dá para fazer aqui? Elevado a menos 2, colocou, né? Puxa, tudo está no denominador ao quadrado, né? Então, deixa eu fazer um só para ver como é que é. E aí a gente tenta fechar a questão. Vou pegar essa força AC, vou só pegar esse termo, A1 mais R ao quadrado, no caso, elevado a menos 2. Para ficar nesse formato, eu preciso ter 1 aqui. Então, eu vou colocar A1 elevado a menos 2 em evidência, certo? Aqui vai ficar 1 mais, mas aí ficaria R sobre... não estou gostando. Acho que é o R que eu tenho que colocar em evidência. Então, deixa eu fazer assim, ó. A1 mais R ao quadrado aqui, né? Então, o R em evidência fica A1 sobre R mais 1, tudo, né? Nossa, que feio tá ficando isso aqui. Posso colocar menos 2 já, né? Isso, tá. R a menos 2. Isso daqui é 1 mais Z elevado a menos 2, né? Certo? Então, 1 mais A1 sobre R, tudo isso elevado a menos 2. Se a gente fizer a aproximação pedida, o que vai acontecer? Vai dar esse polinômiozinho aí, né? Tá. Então, vai ficar R a menos 2. E aqui a gente está aproximando para 1 menos 2 vezes o nosso Z, mais 3 vezes o nosso Z ao quadrado. Vai dar um rolo isso aí, hein? Ah, mas isso aparece no numerador, né? Porque, ó, elevado a menos 2, isso aqui vai ser interessante, então, hein? Tá bom. Agora que eu já estudei a aproximação, eu vou tentar atacar o problema achando a força que o sistema 1 aplica no sistema 2. Então, vamos lá. Essa lousa é pequena, né? Vamos ver se eu dou um jeito aqui. Oi, já? Ô, louco, nossa senhora. Então vamos lá. 10 minutos já? Ô, louco. Vamos lá. Então, a força que o sistema 1 aplica no sistema 2 vai ser... A gente pode fazer um saldo aí, né? Bom, se a orientação é para a direita, FAC a gente vai considerar, vai colocar sinal positivo, aí fica mais FBD menos, que está para lá, FBC,
menos FAD. Então, vamos lá. Esse K que aparece para todo mundo e esse Q1, Q2, eu vou colocar em evidência, tá? Então, já vou colocar K, Q1, Q2. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1 sobre A1 mais R ao quadrado, mais BD está aqui, né? 1 sobre A2 mais R ao quadrado, aí menos, agora BC, né? Tá aqui. 1 sobre R quadrado e menos AD. AD tá aqui. 1 sobre A1 mais A2 mais R ao quadrado. Fechou. Então, F1, 2 igual a K, Q1, Q2, que multiplica, fazendo a aproximação agora, né? A gente vai colocar o R em evidência, aqui, aqui, aqui também e aqui também. Então, vai aparecer 1 sobre R quadrado, que multiplica, vamos tentar aproximar já? Aqui é A1 sobre R mais 1, aproximação, aquele polinômio que eu apaguei, né? O polinômio é 1 menos 2z quadrado mais 3z quadrado. Então, vai ficar 1 mais, menos 2 vezes o z, que é A1 sobre R, nesse caso, mais 3z quadrado. Bom, abri aqui parênteses, vou continuar. Mais, para esse aqui é igualzinho, só vai aparecer o A2, então vai ser 1 menos 2 vezes A2 sobre R, 3 A2 sobre R, agora menos. Esse aqui ficou 1, porque eu coloquei sobre R quadrado em evidência, e aqui menos, colocando o R quadrado lá em evidência e fazendo a coisa, a brincadeira é a mesma, aqui em cima aparece A1 mais A2, então vai ser menos 1 mais 2 vezes A1 mais A2 sobre R, mais 3 A1 mais A2 sobre R, tudo ao quadrado. Eu acho essa questão puxada, hein? Tá? Feito isso, a gente vai tentar fazer uns cancelamentos, né? Um bem tranquilo é, ó, note que eu estou dentro de parênteses aqui, né? Então, eu vou cancelar esse 1 com esse menos 1, esse 1 com esse menos 1. Estou vendo aqui que tem menos 2A1 sobre R, mas aqui tem mais 2A1 sobre R. Vai cancelar. Menos 2A2 sobre R, mais 2A2 sobre R. Cancelou esses dois com esse aqui. Agora vamos ver para cá. Aqui já não tem um cancelamento simples, porque eu tenho o quadrado de uma soma, né? Então, eu vou tomar cuidado com isso. Então, sobrou pouca coisa para a gente brincar. Isso é bom. Está ficando mais simples. Olha lá. Então, agora, ficou que F1, 2. Eu vou colocar sobre K, Q1, Q2.
né? Dá uma limpada. Ah, e põe esse R quadrado aqui também, só para ele esperar um pouquinho. Aí fica só a expressão que eu quero trabalhar, né? Então vai ficar, tem um 3 para colocar em evidência, que eu vou botar para cá. Né? Esse 3, 3, 3. E aí sobrou A1 quadrado sobre R quadrado, mais A2 quadrado sobre R quadrado. E tem um errinho de sinal aqui, porque ó, era menos 1, aqui era menos 2z, né? Ficou mais 2z, esse menos foi trocando de sinal. Aqui, ó, era para estar negativo, tá? Vou abrir aquele trinômio quadrado perfeito, então vai ficar assim. Menos quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. E embaixo, R quadrado. Quer dizer, todo mundo está com R quadrado aqui nessa brincadeira, né? Ficou legal, ficou legal. Então, vamos lá. F, 1, 2, deixa de molho aqui o bando de fator comum. 1 sobre R quadrado dá para colocar em evidência também. E aqui fica, oi? Peraí, só. Tem algo que vai dar negativo aqui que eu não estou gostando. Acho que é esse que você achou, né? Que ó, esse cancela com esse cancela com esse. Apareceu um termo negativo. Pois não, pois não. Tá certo? Ah, então tá bom. Mas vai olhando. Obrigado. Agora eu estou mais seguro. Então ficou 3K, Q1, Q2. Esse R quadrado para baixo, junta com esse aqui, vai ficar R à quarta. E aqui apareceu essa expressão esquisita, né? Menos 2 a 1 a 2. Me parece que eu vou ter que colocar módulo nisso aí para... Ah, é. A gente tem que descobrir se é para a direita ou para a esquerda. Então tá certo, é uma força com orientação. Tá certo. Obrigado. Então, acabou, né? Se quiser dar uma simplificada... Não, não simplifica mais. Vai ficar... Esse K, eu acho que não aparece como K, ele vai aparecer como 1 sobre 4πε0, não é isso? Então, a gente vai escrever assim, ó. Vai ter um menos 6. O K, a gente vai trocar por 1 sobre 4πε0. Vai aparecer Q1, Q2, A1, A2. E embaixo, em algum lugar, a gente põe o R à quarta. Né? Tem uma simplificação possível aqui, eu não sei se ele faz, não faz. E a alternativa que a gente encontrou, exatamente igual a essa aqui, D de dado. Tá? Então, a questão puxada.